passado de manhã eu falei sobre Jesus, a água da vida. Hoje eu quero partilhar com vocês sobre Jesus, o pão da vida. Nós presenciamos na atualidade um modismo religioso que fala de um evangelho triunfalista. Parece que tudo dá certo quando você se converte. Segundo essa teologia chamada de teologia da prosperidade, o crente sempre se dá bem. Se ele for fiel, ele vai enriquecer, ele vai ter muita saúde. A ideia dessa teologia é que tudo vai dar bem. E se alguma coisa acontece errado, é porque ele está em pecado, ele está equivocado na vida cristã dele. E aí, se fôssemos nos lembrar de algumas coisas que aconteceram com Jesus, quem sabe diríamos: então Jesus pecou. Ou podemos nos lembrar da experiência de Jó, quando os amigos de Jó se colocaram ao lado dele, mas dali a pouco começaram a questionar: Jó, você fez alguma coisa errada. A ideia de que as adversidades, elas são frutos de pecados e não como algo comum à vida natural. Também um outro fato que acontece na atualidade é a do trânsito religioso. As pessoas se deslocam com facilidade de uma religião para outra, de uma denominação cristã para outra. Esse trânsito, ele é tão rápido, um fluxo tão grande. Eles citam até uma verdade. Olha o que eles afirmam: placa de igreja não salva ninguém, só Jesus pode salvar. Isso é uma verdade. Só que tem um problema. Isso daí tem servido de desculpa para muitas pessoas que não querem assumir compromisso com a missão. Ela tem uma relação com a igreja, com a religião, que é a relação de consumo. Ela quer ir atrás de algo que ela possa usufruir disso, que ela possa consumir. Ela não está preocupada em somar forças para realizar algo, mas o que eu ganho quando eu assumo essa comunidade, essa igreja, essa religião? Podemos dizer que são pessoas que desejam usufruir do bônus, mas não querem o ônus da missão. Querem bônus, mas fogem do ônus daqueles que assumem o compromisso com Jesus. Agora, será que isso é novidade? É um modismo da modernidade ou da pós-modernidade? Parece que não. Quando olhamos para os evangelhos e para o movimento de Jesus, parece que lá já vemos algumas coisas muito parecidas acontecerem. Jesus, inclusive, precisa de chamar a atenção daqueles que o seguiam. Precisou de abrir os olhos dessas pessoas, chamando-os a um compromisso verdadeiro. Quando João ele escreveu o texto dele, ele querendo ensinar a sua comunidade, ele vai lembrar de um episódio, e é esse episódio que eu quero partilhar com você hoje. Você pode ler através do telão ou pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 24 a 35.
nos colocarmos em pé para acompanharmos a leitura de forma reverente. Diz assim o texto: quando, pois, viu a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não pelo que viste, porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinais fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém. Você pode se assentar. Gostaria de trazer então uma aplicação deste texto para as nossas vidas. Jesus não foi um demagogo que estava preocupado em juntar pessoas, em juntar multidões, em dizer: vejam como o meu movimento prospera, veja como quem está comigo vai prosperando, e aí o nosso movimento então vai crescendo e prosperando. Jesus, ele pregou o reino e as pessoas começaram a seguir. E quando elas acharam que seguir Jesus era só para levar vantagem, Jesus chamou a atenção, porque ele não queria pessoas seguindo a qualquer preço, reunir pessoas a qualquer preço. Não, ele tinha clareza da missão que Deus lhe dera, a missão de levar pessoas à salvação, a uma experiência real com Deus. Não basta juntar pessoas. Ele fala de um Deus que vai ao encontro da pessoa para lhe dar salvação, lhe dar vida plena, mas para que a pessoa experimente isso, para que a pessoa obtenha isso, ele fala de um compromisso. Ele fala: olha, se alguém desejar aderir a este movimento, precisa de aderir de forma séria, de forma radical. Não basta uma relação de consumo da fé. Vir porque quer comer pão, vir porque é muito legal participar desse movimento que nos dá o pão. Eu tenho então
3 perguntas para nós nesta manhã. Você, vamos trabalhar o pessoal. Você tem levado a sério o chamado de Deus? É um momento de autoavaliação. O chamado de Deus não é para usufruir apenas dos bens religiosos propostos na vida cristã, mas é compromisso com a missão. E a pergunta é: você tem levado a sério isso? Ou se acostumou com a ideia de consumir os bens promovidos ou oferecidos pela religião evangélica? Uma segunda pergunta: você tem assumido o compromisso com a missão de Deus? Porque a missão não é minha, a missão não é sua, a missão não é da igreja metodista, a missão é de Deus. Foi Ele quem instituiu essa missão de alcançar outros com essa mensagem de salvação, de graça, de mudança de vida. E uma terceira e última pergunta: você tem vivido de acordo com a vocação que recebeu? E aí tem a ver com o nosso testemunho. Como você tem se apresentado diante das pessoas que te conhecem? Como tem sido o nosso testemunho no mundo? Este pão do céu veio para alimentar as pessoas. Eu e você somos chamados a ser os garçons, aqueles que oferecem, que mostram este alimento. Mas eu fico pensando, se você for no restaurante, mas os garçons são mal educados, sujos, você gostaria de ficar por ali e continuar frequentando esse restaurante? Pode até falar que o cozinheiro faz uma comida deliciosa, mas se aqueles que apresentam o alimento não te agradam, não demonstram limpeza, você não vai querer. Quem sabe, para oferecermos este pão da vida, nós precisamos nos posicionar melhores como os diáconos que servem as mesas. Eu e você somos diáconos que servem o pão da vida onde nós estamos. Podemos fazer trabalhos evangelísticos? Podemos. Movimentos evangelísticos? Desejamos fazer, dentre várias ações evangelísticas, lá no ABC do Jardim São Marcos, nós desejamos falar no amor de Cristo para as pessoas. Podemos fazer isso num movimento como este, mas podemos fazer isso no nosso cotidiano. Tem gente precisando de pão lá pertinho de casa, no ambiente de trabalho, na fila do banco, nos lugares onde nós estamos. Eu não sei se eu contei essa experiência aqui, mas uma vez eu e a Valéria, eu era pastora Maria, e sabe quando o marido e a mulher estão picudos, e aí sai para a rua e resolvemos almoçar, mas os dois picudos mesmo assim. Eu estava bravo, picudo. E aí almoçamos,
Gente, eu dei um olhar naquele senhor que eu acho que foi fulminante. Sabe aquele olhar? Não é 43, é 86. Gente, acabamos de sair dali, eram uns 3 quarteirões da minha casa, mas aquilo me deu um remorso. Porque nesses 3 quarteirões eu fiz as pazes com a Valéria. Marido e mulher tem umas coisas que eu vou falar, né? Tem hora que eu te dá bico, dali a pouco uma coisinha já conserta. Gente, eu cheguei na minha casa e falei, meu Deus, eu dei um testemunho. Já pensou se esse homem descobriu que eu sou pastor? Já pensou se ele for na igreja e estiver pregando? Gente, eu saí de casa e comecei a girar na minha perna e o pessoal achava esse homem. Que ia falar para ele? Falar, olha, desculpa aquele jeito que eu olhei para o Senhor, porque eu creio numa coisa que é fazer o bem para as pessoas, e eu estava com um probleminha aqui, eu fiquei com raiva, mas não consegui achar o homem. Mas também ele não foi na igreja. Ainda bem, né? Mas eu fico pensando, será que às vezes não somos nós que atrapalhamos as pessoas de comerem o pão? Que moral eu ia ter para falar de Jesus, se ele falar, ele que é pastor, fica fazendo isso daí na rua? Eu fico pensando, como tem sido o nosso testemunho? As pessoas, será que elas conseguem nos ouvir quando temos uma mensagem importante para falar para elas? Se os ruídos da nossa vida, os ruídos do mau testemunho, eles estão tão altos assim, será que não impede as pessoas de ouvirem a maior mensagem do mundo, que Jesus é o pão da vida? Eu quero te convidar a ser um bom diácono, um diácono que sabe que o prato que está levando e oferecendo às pessoas é um alimento que leva para a vida eterna. Por isso, é o prato mais maravilhoso do mundo. E aí, precisamos assumir a nossa responsabilidade, o nosso compromisso com o Deus da vida. Convido você a fechar os seus olhos, a pensar um pouquinho nessas palavras, se essas palavras têm a ver com você, se você deseja realmente ser uma bênção, como aquele que serve este alimento, alimento que dá a verdadeira vida, vida que começa aqui e transcende